Bom dia, alunos. Estamos aqui de volta, né, com as nossas aulas remotas, aulas online. A professora Shirley vai compartilhar uma tela que eu quero que vocês assistam e prestem atenção no conteúdo sobre os tipos de solo. Para explicar esse conteúdo, eu necessito de imagens, certo? E para isso, se eu tivesse em sala de aula, nós iríamos fazer eu iria mostrar para vocês esse vídeo, certo? Eu vou passar para vocês o vídeo e aí vocês vão assistir, que é bem interessante, onde mostra a imagem, tá? Oi, sexto, porque eu fiquei um tempo sem colocar vídeo de vocês, mas é que nesse meio tempo eu passei mal, fiquei sem voz. E como vocês estão percebendo, ainda não voltou muito bem. Então vamos deixar de blá 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 e vamos começar nossa aula. A aula de hoje vai ser solo. O solo é a camada mais superficial da crosta. Ele é composto por sais minerais dissolvidos na água intersticial. Intersticial é que está ali no meio, tá? Seres vivos e rochas em decomposição. O solo ele pode ser visto sob diferentes pontos de vista. Para quem trabalha com agricultura, o solo é a parte onde ele vai plantar, vai desenvolver um vegetal. Para o engenheiro, o solo é aquele local onde vai construir um prédio. Então, nós temos vários tipos de observações em cima dele. E ele tem grande importância na vida de todos os seres vivos do nosso planeta, assim como os outros elementos, como a água, o ar, o fogo e o vento. E é do solo que a gente vai tirar parte dos nossos alimentos e é sobre ele que a gente constrói nossas casas, como eu acabei de falar antes. E como esse solo é formado? Qual que é a formação, qual que é a composição? O solo vai ser formado a partir de rocha, que é um material duro que a gente também conhece como pedra, que a gente viu nas aulas passadas. E ele vai ser formado a partir de elementos do clima, que a gente chama de intempéries, que são calor, frio, água e vento. E que com o tempo e a ajuda de alguns organismos vivos também, vai acabando transformando as rochas, diminuindo seu tamanho até transformá-las num material mais ou menos solto e macio, que também vai ser chamado de parte mineral do solo. Então funciona mais ou menos assim, como vocês estão vendo. Nós temos a rocha, que nós chamamos de rocha matriz também, é a principal, é a inicial, né, aquela que vai começar o processo, e geralmente essas intempéries vão ocorrer de acordo com o tempo, com calor, frio, dilatou, contraiu, acaba que ocorrem rachaduras na rocha. Basta você viajar para qualquer lugar e olhar uma pedra que você vai ver que ela está cheia de fraturas, cheia de fissuras. E aí depois dessas fissuras serem feitas através do calor e do frio, a água e o vento atuam levando os fragmentos dessa quebra para longe. E eles, além de levarem para longe, eles vão ajudar a sedimentar cada vez mais. Eles fazem uma coisa que a gente chama de atrito, né? E esse atrito retira partículas dessa rocha. Logo que a rocha vai ser alterada, e é formado material mais ou menos solto, os seres vivos, animais e vegetais, como insetos, minhocas, plantas e muitos outros, assim como o próprio homem, vão passar a ajudar no desenvolvimento do solo. Ajuda misturando matéria orgânica, que é o caso de restos vegetais e animais mortos, com material solto e macio que se transformou a rocha. Ela vai se degradando aos poucos e assim como vocês estão vendo aqui, essa fragmentação vai ficando cada vez mais profunda, né? E esses elementos, esses indivíduos vivos, eles vão atuar misturando matéria orgânica, que são os restos de vegetais e animais mortos, com material solto e macio que transformou a rocha. E essa mistura vai fazer com que o material que veio do desgaste das rochas forneça alimento a todas as plantas que vivem no nosso planeta. Além disso, os seres vivos, quando eles morrem, também vão sendo misturados com material macio e solto, formando verdadeiro solo. Sabendo disso, qual que é a composição do solo, professor? O solo é composto de 4 elementos básicos, que são ar, água, matéria orgânica, que é restos de pequenos animais e plantas, e também os dejetos deles, e a parte mineral que vem da alteração de rochas, quer seja ele uma areia, quer seja ele um barro, quer seja ele qualquer tipo de sedimento dessa parte mineral que misturou com o resto. E o ar e a água, onde é que elas ficam? Se você parar para perceber a areia da praia, por exemplo, por mais que a areia esteja junta, ela não está completamente junta, ela tem espaços entre elas. Como elas são irregulares, elas não se encaixam muito bem. Então, esse espacinho vazio que ficou aí, ele vai ser preenchido
por ar e por água. Então, nosso solo ele é composto, em sua maioria, por minerais, que somam aproximadamente 45%. Dependendo do solo, pode ser um pouco mais ou um pouco menos. O ar e a água dividem aproximadamente 20% a 30% cada um, podendo variar dependendo do tipo de solo que a gente está falando e do tipo de região que ele se encontra. E, por último, os componentes orgânicos, que vão somar aproximadamente 5% mais uma vez, variando de acordo com o solo e com a região que se está. É diferente a quantidade de matéria orgânica de um cerrado em relação a uma floresta amazônica, que tem muito mais diversidade, muito mais quantidade de indivíduos. É interessante a gente ver que o solo ele se organiza de uma certa forma, né? E ele vai se organizar em algumas coisas que a gente chama de horizontes do solo. Basicamente, para a gente, nós vamos separar 4 tipos, que vão ser a rocha matriz, que é a base de toda a formação do solo, que está lá embaixo. A camada logo em cima dela, que vai ser uma camada com grandes fragmentos de rocha. Então, vai ter pouca sedimentação e pedaços maiores de rocha, mas fragmentos, né? Uma camada acima, que é pobre em matéria orgânica, mas que tem muitos sedimentos e muitos sedimentos mais finos. Então, vai ser uma parte mais compacta do solo. E a última camada, que vai ser uma camada rica em matéria orgânica e que vai apresentar grande quantidade de humus. Muito bem. Nós aprendemos isso e tem na apostila para vocês verem. Dessa forma, fica muito mais fácil para vocês entenderem, certo? Então, quando vocês não entenderem, volta o vídeo e ouça novamente. Então, esses são os horizontes que a professora Shirley explicou para vocês na aula passada, certo? Na última aula que nós tivemos. A rocha matriz, que é a primeira rocha, né? As camadas com grandes fragmentos de rochas, que é essa parte aqui, né? A camada pobre em matéria orgânica, porque não tem como ter matéria orgânica nessa área aqui, né? Porque já que a matéria orgânica, ela vai desenvolver neste horizonte aqui, ó. Nessa camada aqui, ó. Por quê? Nós estamos vendo aqui a matéria orgânica. Então, quando a gente desmata, ou quando a gente tira, ou quando essa árvore perde suas folhas, os animais morrem, os fungos, eles vão misturando com essa primeira camada aqui de solo, certo? E aí ela chega até aqui onde estão a parte maior das raízes, certo? As raízes, elas vão buscar água neste horizonte aqui, porque é onde se concentra a grande quantidade de água, tá? Já os lençóis freáticos, eles vão se formar nessa área onde tem rochas, estão vendo? Por isso que a água é tão limpa, né? E é essa matéria orgânica em decomposição já misturada ao solo. Dentre os tipos de solo que podem existir, nós temos 3, que cada um deles vai ter suas características próprias, tais como densidade, formato, cor, consistência e formação química. E são eles: o solo... Olha, esse anterior, né? O solo, ele possui características, a professora Shirley explicou isso para vocês. A densidade, né, que é a profundidade desse solo, o formato, como ele vai explicar direitinho, a cor. Cada região que a gente vai, o solo tem uma cor. O nosso solo aqui, ele é avermelhado pela quantidade de ferro que ele tem. Então, é a formação química, tá vendo? E a consistência. Se a gente pegar a terra roxa, que é o solo que a gente tem, a gente consegue até fazer uma bolinha com ele. Se a gente mistura água, ele vira pastoso, né? Já a areia já é um pouco complicada. Para a gente fazer o castelinho de areia, a gente coloca a água e tem que fazer dessa forma, assim, para que ela possa cair e formar o nosso castelo. Já a nossa rocha, que tem mais argila, ela é mais consistente. E vocês vão poder ver agora, que ele vai mostrar... tais como densidade, formato, cor, consistência e formação química. E são eles: o solo argiloso, que tem uma consistência mais fina e vai ser quase impermeável à água. Uma característica bacana do solo argiloso, que dá para a gente perceber, é a formação de lama. Toda vez que chove, que tem uma quantidade... Esse é o nosso solo, tá vendo? Então, por que ele é impermeável? Porque a água fica em cima,
Olha, dá para a gente observar, certo? Então, demora para ele infiltrar, a água infiltrar. Já na areia, não. Você jogou a água, ele infiltra rapidamente. Então, ela é permeável. De água passando por cima, ou quantidade de água que vai ser depositada em cima dela, essa água demora a descer, ela forma empoçamentos. Ele é um solo muito bacana para se fazer agricultura, porque além dele ter uma quantidade de nutriente bacana, ele vai ser um solo bem firme para plantação. As raízes conseguem se fixar bem. Um exemplo é o que a gente chama de terra roxa, que vai ser encontrada principalmente nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. É aquela terra que, quando os italianos vieram para cá, eles cultivaram muito nela e chama terra roxa, apesar de ser uma terra vermelha, porque rosso em italiano quer dizer vermelho. Um solo argiloso também bem conhecido é o massapê, que ele vai ser de cor escura e também vai ser muito fértil, bom para a agricultura. O próximo solo é o arenoso, que vai ter uma consistência granulosa um pouco mais parecida com a areia mesmo, sedimentos um pouquinho mais grossos, e vai estar muito presente na região litorânea do Brasil. Pode se encontrar no interior? Sim, mas muito presente na região litorânea. Ele é um solo extremamente permeável à água, e por ele ser muito solto, os sedimentos serem maiores, não existe uma fixação muito boa das plantas em cima deles. Então é um solo que vai ter pouca cobertura vegetal, e os vegetais que estão em cima deles ou são arbustivos, ou as raízes são muito profundas ou muito espalhadas. É um solo que não vai ser interessante para a agricultura. E por último, o solo umífero, que é aquele que vai estar presente em territórios com grande concentração de material orgânico em decomposição, que é o humus, que eu já tinha falado lá atrás. E ele vai ser muito utilizado para a prática da agricultura, pois ele vai ser extremamente fértil, muito rico em nutrientes para as plantas. O solo umífero, geralmente, ele vai ter como base ou um solo argiloso ou um solo arenoso. Se você tira a cobertura de humus, embaixo dele vai ter um tipo ou outro anterior que eu já tinha falado. Então, por aqui ficamos com essa apresentação do solo e dos tipos que ele tem. Espero que tenham gostado da aula. Se achou legal, dá um... Muito bem. Então, essa é a nossa aula de hoje, né? Que fala sobre os tipos de solo. Então, na próxima aula, nós vamos só falar sobre os minerais, né? E os minerais nada mais é que essas rochas que nós... É que vai ter um conteúdo que nós trabalhamos sobre isso, né? Então, a gente tem... deixa eu ver aqui, da apostila, né? Que é esse conteúdo aqui, ó. Esta da apostila aqui, ó. Certo? Eu vou sair da tela para mostrar para vocês. Este conteúdo aqui, que é dos recursos minerais, então vai mostrar o quanto os minerais são importantes para nós. Por quê? É deles que a gente retira tudo aquilo que está à nossa volta. O ferro, o manganês, a bauxita, a cassiterita, certo? Esses minérios são importantes para as nossas construções. Além disso, nós temos também o carvão mineral, o petróleo, e eles vão ser importantes para as indústrias petroquímicas e as indústrias metalúrgicas, tá? E nós dependemos em grande parte deles, porque senão nós não teríamos muitas coisas em nossa volta, tá? Já o ferro, ele sozinho, quando o homem retira lá da natureza, quando ele retira lá da montanha, né? Ele tem que ter alguma coisa para misturar. Quando ele coloca para derreter, ele precisa de uma liga, tá? O ouro, por exemplo, ó, tá vendo? Que a professora Shirley tem da aliança. O ouro, ele sozinho, ele vira uma tinta, certo? Mas aí o que o homem faz? Usa prata para misturar e fazer ele ficar dessa forma para construir, para desenvolver principalmente joias, né? Aí nós vamos ter o vidro. O vidro é retirado do quartzo da areia, certo? Então, tudo que nós temos
nós tiramos da natureza, certo? A cassiterita, que é um minério que a gente acha em Rondônia, no estado de Rondônia, em maior quantidade, é utilizado para fazer latinha de conserva. Quando a mãe vai no mercado e compra aquelas latinhas de milho, então, para fazer aquela latinha, precisa primeiro ir na natureza, tirar um minério chamado cassiterita, e aí a indústria faz aquelas latinhas, certo? Outro minério, que é o manganês, ele se mistura, com o ferro, tá? E aí dá liga no ferro, onde a gente utiliza em construções, certo? Temos também a bauxita. A bauxita é um minério que, quando transformado, se transforma em alumínio. Então, nós só temos o alumínio graças ao minério bauxita, certo? Aí nós temos o aço, nós temos o urânio. O Brasil é um grande produtor de nióbio. Nióbio é um minério que é utilizado para fazer chip de computador, certo? Então, ele é um minério extraído no Brasil, o Brasil é o maior produtor, e vende esse produto principalmente para os países que produzem computadores, tá? Celulares. Então, há necessidade desse produto, certo? Então, os minérios, eles são importantes para, principalmente para a exportação do nosso produto. Os minérios, eles são considerados commodities, ou seja, são minérios que a gente vende, exporta para outros países. No Brasil tem uma diversidade de minérios. Ó, esse mapa aqui, ó, tô vendo? Da página 52, tem os tipos de minério que nós podemos utilizar. Então, a tarefa que vocês vão fazer é essa tarefa aqui, ó, da página 52, certo? Ok? E, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Para vocês estudarem para a prova, vocês vão estudar o último conteúdo que a professora Shirley deu sobre os agentes interno e externo, tá? Estudar para o simulado, agentes internos e agentes externos, ok? Isso que vocês vão estudar. Tenham um bom dia, uma boa aula e até semana que vem, na nossa aula online, na nossa aula ao vivo, ok?